Que a paz e as bênçãos do Senhor continue em nosso coração hoje, agora sempre, uma graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho ordinário, sempre chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos passando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar que nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança, por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois estão aqui conosco em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos para nos perguntar: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, eles vão vir aqui para atender conosco, mas sim para atender as nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser então nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos as dificuldades que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que nós ainda carregamos na alma, tanto encarnados quanto desencarnados. Até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença dele que é que nos reunimos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esse momento que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Hoje nós vamos buscar tirar alguns entendimentos acima do que nós já conhecemos sobre um capítulo do Evangelho, que é o capítulo número 6, o Cristo Consolador. Ele é anunciado há 2.000 anos atrás, e Jesus reunido no último dia com seus discípulos, conversando com eles, ele diz mais ou menos o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da Verdade, que lançará luzes sobre tudo que vos tenho ensinado. A primeira observação que nós fazemos é justamente nesse aspecto. Há 2.000 anos Jesus anunciou esse Consolador. Normalmente ele também falou sobre a volta dele. E quando nós ouvimos uma afirmativa, nós achamos, nós acreditamos que ela tem que estar ligada ao período onde nós seremos os beneficiados imediatamente. No entanto, o Consolador levou 1.800 anos até vir o responsável por ele para chegar até nós. Ocorre que, às vezes, nós dizemos: mas por que demorou tanto? E era uma sequência natural. O que nós devemos observar é o seguinte: a divina providência, ela não improvisa, projeta tudo e prepara o trabalho quanto está aqueles necessitados deles pronto para receber. E quem são esses necessitados? Somos todos nós. Os que vêm trazer a mensagem nem precisariam estar nesse nível que nós nos encontramos. Mas se não for através deles, dificilmente viriam essas mensagens com um nível de elevação que ela realmente traz do seu gosto. O próprio Jesus, quando veio, ele era anunciado, aguardavam por ele, o Salvador. Só para ter uma ideia, umas vezes é difícil a percepção quando se vê um momento. Vieram dois personagens, era anunciado que Elias viria dar o anúncio desse Salvador, e o Salvador viria. Só que ninguém sabia como eles viriam. E quem vem? Vem João Batista, surge, primo de Jesus, 6 meses de diferença. Os dois também convivem em comum, que as famílias são muito próximas. E as famílias, às vezes, desses personagens, eles não têm a ideia do nível da importância
que eles exercem naquilo que vai acontecer para o futuro. E tem uma passagem que é interessante, que Jesus conversando sobre João Batista com o doutor da lei, diz: em verdade vos digo, nascido de mulher, João Batista é o maior de todos. Mas o menor do reino dos céus é maior do que João. João Batista, que era primo de Jesus, se conheceram, cresceram juntos, conversavam sempre, estavam sempre unidos e reunidos. Só que nós, estudando o Evangelho, nós reparamos uma situação que quando João começa a batizar, e ele está no Jordão batizando, Jesus então vem para ser batizado por ele. Quando João está no meio das águas batizando, Jesus caminha em direção a ele, aí ele ergue os olhos e ele realmente muda de postura. O Evangelho relata que ele recebeu Jesus dizendo o seguinte: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em águas me disse que sobre quem eu ouvisse descer o Espírito e pousar sobre ele, era ele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Repara bem, dito por Jesus, João era o espírito mais elevado. E ele conviveu com Jesus, mas não sabia quem era o seu primo. Na hierarquia espiritual, na relação, nas funções junto a nós. Quando ele veio o que foi identificado por ele, que ele iria ser um sinal para ele chegar, quem aguardava, e repara bem, João há um tempo atrás, embora sendo mais elevado dito por Jesus, os doutores da lei estavam ansiosos para saber se já haviam chegado, eles aguardavam ansiosamente por esse Salvador, até porque eles suportavam o jugo dos invasores. Então eles mandam a perguntar a João se ele seria o Elias, ou Jeremias, ou dos profetas. Não sou. E ele era. Ele era, mas não sabia. Mas no meio de vós há alguém que eu não sou digno de tratar correndo a sua sandália. Quer dizer, alguém nem sabia quem era. E ele só reconhece pelas orientações que ele recebeu, quando ele vê Jesus vindo e vê realmente o sinal que havia marcado, que ele iria identificar. E quando Jesus se aproxima dele naquelas águas, os dois sozinhos, um próximo ao outro, ele bem baixo diz a Jesus: Senhor, eu te vivi até vós, o que fez a mim? Jesus se curva diante de João: é necessário que se cumpram as Escrituras. E ele então batiza Jesus. Esse João batizou Jesus, teve o sinal. Mais tarde, prisioneiro de Herodes, e ali no cárcere, sem fazer coisíssima nenhuma, sem poder sair, sem ter liberdade alguma, ele chama os seus discípulos e diz: vá até ele, diz que eu mandei perguntar se é ele mesmo que nós estamos aguardando que venha, ou vamos ter que continuar aguardando que outro venha. E os discípulos foram, chegaram e fizeram a pergunta de Jesus: mestre, João mandou que lhe perguntasse se tu és o mesmo, nós estamos aguardando que venha, ou vamos continuar aguardando outro. Jesus não respondeu nada. Continuou trabalhando, fazendo as suas obras, os seus trabalhos. Ao final do período de tarefa que ele estava realizando, chamou os discípulos de João e disse: vocês voltem agora a João e diga a ele que vocês viram os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os endemoniados serem libertados e os mortos ressuscitarem. Diga isso a João e ele entenderá. Repara bem, às vezes surge dúvida dentro de nós. Nós acreditamos na palavra, na informação, mas quando nós estamos em dificuldades, que é justamente o momento propício para aquela informação dar força dentro de nós, é justamente aí que nós duvidamos. Nós ficamos perguntando se é realmente o caminho que eu estou, é aqui que realmente deveria trazer a tranquilidade e a segurança, porque nós sonhamos em seguir os caminhos de Jesus para não enfrentar problemas e não para passar pelos problemas, achando que eles não vêm. Jesus manda nessa mensagem que nós estamos falando um recadinho para nós que diz o seguinte, Kardec coloca no capítulo, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então vamos colocar aqui, que às vezes nós falamos, mas é bom as pessoas irem acompanhando e vendo sempre a mensagem que ela está falando. Não sei se dá para vocês lerem daí de baixo, está lá? É possível ler? Não é para conferir não, alguém pode ler, bota mais alto. É aquele alto consolo. Todos nós que estáis
e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou branco e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Seu modo já está revelado. Vinde a mim. No momento que nós repetimos essa frase de Jesus, olha só o que ele está dizendo: vinde a mim todos vós. Mas quando nós usamos essa frase para falar, para tentar um contato, na nossa cabeça o que nós imaginamos é que ele vem a nós, e não que nós vamos a ele. No momento que nós vamos repetir essa frase, no momento de vista, mas Senhor, tu diz, vinde a mim. E aí nós estamos imaginando que ele vem a nós. E aí, na verdade, o entendimento é esse: eu já fui a você. Já estive com você. Ainda mandei agora um consolador para relembrar tudo que eu expliquei para vocês e entender com muito maior grandeza. E repara bem o detalhe: o consolador, que veio trazer muitas informações para nós, inclusive justificando o método das reencarnações, é novidade para muitas correntes religiosas. Para nós não é. Mas Jesus já falava naquele tempo. Agora, vê como é que uma informação, ela às vezes, mesmo com pessoas de nível elevado, e às vezes até respeitando aquele que traz a mensagem, ele tem dificuldade de entendimento. Jesus, quando estava realmente no alto das suas pregações, veio um doutor da lei, senador dos judeus, quer dizer, aquele que fazia as leis para ser aplicada pelos doutores da lei, Nicodemos. O evangelista falou o seguinte: Nicodemos, um dos senadores dos judeus, veio ter de noite com Jesus. E chegando diante do mestre, ele disse: mestre, sabemos que vem da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Sabemos, ou seja, ele não está sozinho naquela ideia, ele pode ter ido sozinho para falar com Jesus, mas foi representando um grupo de pessoas. Diz, vai lá e conversar com ele para ver se é ele mesmo, que os sinais todos estão claros. Agora, repara bem, toda vez que perguntava a Jesus se ele era, ele disse: você tem testemunho de mim, que falou desse testemunho. Você não mandava perguntar a João? Tudo que João falou a meu respeito é verdade, mas eu não dependo de testemunho de homem algum. O testemunho que dá de mim é o meu Pai que está nos céus. Na verdade, ele clareava a ideia para quem questionava, mas deixava mais dúvidas, porque parecia que era um enigma que ele estava colocando para as pessoas. Então, nesse aspecto aqui, por exemplo, desse vinde a mim, quando Nicodemos chega para Jesus perguntando, saudando ele, o Evangelho de imediato passa a palavra para Jesus e ele diz: em verdade te digo, Nicodemos, não verá o reino dos céus aquele que não nasceu de novo. Repara bem. A resposta que Nicodemos volta, retruca com Jesus, é quando ele diz: mas como pode o homem, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe? Não está escrito nada disso no Evangelho. O que significa que eles conversaram muito tempo. Jesus tentou explicar como é que funcionava, porque nós lemos hoje no Missionário da Luz o processo reencarnatório. Mas Nicodemos, embora respeitando Jesus, como ele faz a apresentação no início, dizer que ele realmente veio da parte de Deus, mas aí está um problema que nós enfrentamos também. A mensagem pode vir de alguém muito elevado, mas se não estiver dentro do padrão que nós já aceitamos, leva-se muito tempo para mudar, digerir e assimilar aquela nova informação, porque parece que nós estamos abrindo mão daquilo que nos formou a base de conhecimento do passado, e agora vamos ter que colocar outra coisa no lugar. E Jesus diz: não, você vai entrar no meio, você vai nascer pela sua mãe de novo. Outra mãe, quer dizer, explicou, mas aí fica entendendo. Mas como é que pode um homem sendo velho voltar? Quer dizer, ele imaginou que era o corpo dele que voltava. Aí nós já verificamos o seguinte: a dificuldade às vezes é entender a forma como Jesus coloca. Mas aqui o que ele faz chama atenção para nós também. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo. Como é que aprende com ele? Nós usamos palavras às vezes para nos referir com Jesus, a nossa relação, que muitas das vezes é uma verdade que nós colocamos, só que nós não vemos a profundidade que nós damos no conceito que nós emitimos. Por exemplo, ontem nós estávamos conversando com um grupo de companheiros e nós mencionamos o seguinte:
todos nós dizemos, ah, Jesus é meu amigo. Quem não diz isso, né? Jesus é amigo nosso. Isso não é novidade, gente. Isso não é o problema. Isso é a solução. Mas o desafio é ser amigo de Jesus. Que nosso ele é. E nós somos amigos dele. Ele ser amigo nosso, que é a própria condição de nos dirigir. Aceitou essa direção. E qual é a condição para ser amigo dele? Ele impõe uma condição, dizendo aos seus discípulos: vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então repara bem. E o que ele às vezes nos manda fazer? Coisa simples. Amai os vossos inimigos. Orai pelo que vos persegue e calúnia. Não julgueis para que não sejais igualmente julgados. Se alguém quiser caminhar contigo 1 milha, caminhe 2 milhas a mais. Reconciliai o mais depressa possível com o teu adversário enquanto estiver com ele a caminho. Se alguém te pedir a túnica, dê a sua capa. Se alguém bater numa face, oferece a outra. Conceitos que nós sabemos, conhecemos, mas que e até assimilamos e achamos verdadeiro, mas na prática, quando nós temos que dar o testemunho, que o problema é o testemunho daquilo que nós aceitamos. Às vezes saímos pela tangência e dizemos, eu ainda não sou capaz disso, ainda me faltam muitas encarnações. Por quê? A pergunta é, está se esforçando? Kardec definiu para nós o que é o verdadeiro espírito. Reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que faz. E tem coisas, meus irmãos, que nós não fazemos esforço nenhum para conseguir. Se eu tenho simpatia por uma pessoa, eu me esforço para conquistá-la. Se eu não tenho simpatia, normalmente nós verificamos só as coisas erradas que ela faz. E quando nós vamos chamar atenção, não é aquela chamada de atenção de correção, é de crítica. Quando nós queremos chamar atenção corretiva, nós falamos com ele com cuidado com a pessoa. Olha, você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa bonita. Olha, você faz coisas que eu não seria capaz de fazer. Agora, tem algumas coisinhas que você faz que você teria que mudar. O que é? Não, outra hora a gente fala sobre isso, mas prepara a pessoa com cuidado. Quando nós não queremos, já chega aqui, olha, você realmente, você finge que você é bonzinho. E às vezes nós somos taxativos com aquela pessoa. Somos às vezes cruéis. Alguns até dizem o seguinte, mas a sinceridade e a franqueza é da qualidade do ser humano. Então nós temos que ser sinceros e francos. Sim. Jesus também colocou para nós, se teu irmão pecar contra você, vai lá e chama a atenção do seu irmão, você e ele a sós. Normalmente, 90% das vezes que nós temos essa oportunidade, primeiro nós comentamos com todo mundo o defeito dele, para depois ir falar com ele. E às vezes, quando nós encontramos adesão à nossa ideia da crítica que nós fazemos, nós não falamos mais com ele, só falamos com aqueles que estão comungando com a nossa ideia. E formamos um grupinho daqueles que estão, às vezes, condenando a pessoa que ele nem sabe o que está envolvendo ele. Isso é no grupo familiar que nós às vezes vivenciamos, que nós agimos em 5 campos distintos de ação: a família, local de trabalho, o campo social, o interior nosso e às vezes o externo, onde às vezes nós buscamos ajuda quando nós estamos em descontrole emocional. Então são 5 campos que normalmente nós nos dedicamos. E nós temos que ser uma pessoa em qualquer lugar. Não podeis servir a 2 senhores. Então não justifica eu ter um comportamento aqui na casa espírita, ou na minha família, ou no meu trabalho, ou no grupo social que eu estou com. Paulo aqui diz isso para nós. Ele coloca um enunciado muito grande. 72, por favor. Separa aí para nós, rapaz. 72. Ele diz: fiz-me como judeus para ganhar alguns judeus, mas não sou judeu. Fiz-me como um pecador, como se estivesse debaixo da lei, mas debaixo da lei eu não estou. Fiz de tudo para de alguma forma conseguir salvar alguns. Essa postura que Paulo toma, nós vemos inclusive, ocorreu com o Chico Xavier, já nos dias atuais nossos aqui. Ele no centro dele, as pessoas tinham um grupo de mulheres que não podiam frequentar o centro, a sociedade não aceitava a presença delas ali porque decompunha a frequência da casa. Então não podia ir. E elas queriam estudar o Evangelho. Estou perguntando, Chico, se ele podia ir na casa delas para ensinar o Evangelho.
E o Chico passou aí. Quando o Chico foi lá explicar o Evangelho para essas mulheres, o grupo dos que acompanhavam o Chico começaram já os comentários. O Chico está agindo certo, não. Ele está indo, aí não devia ir. Aí os comentários, os meus olhos, Chico, sou seu amigo. Olha, não vai não, né? E começaram a tirar a ideia dele ali. Não deixava a mulher ir ali, mas também não permitia que ele fosse lá para falar com elas. Aí ele ficou numa situação meio difícil, sem saber o que fazer, e foi conversar com o Emanuel. Irmão, você acha que eu estou errado ir lá na casa delas ensinar o Evangelho para elas? Chico, e lá não vejo problema nenhum. O problema é se você quiser ficar. Aí realmente vai ser problema. Né? Então repara bem, essas coisinhas todas, quando nós temos convicção dentro de nós, podemos ir em qualquer lugar com qualquer pessoa, nada nos muda. Nós temos certeza. Temos domínio da ação. Temos um exemplo, por exemplo, o Inácio de Antioquia. Só para vocês terem uma ideia, Inácio de Antioquia, ele, um grande trabalhador na Cidade de Jesus dos primórdios do cristianismo, preso junto com um grupo, eles entraram na arena cantando, louvando o Senhor, e ele ajoelhado em prece para morrer e ser abençoado por Jesus. E ele ouvindo o alarido das feras atacando aquelas pessoas, e daí a pouco ele começou a acalmar, mas não viu barulho nenhum. Ele abriu os olhos e olhou, as feras estão deitadas em torno das vítimas, rejeitando a comida, saciadas. Ele então ergueu os olhos aos céus e disse: Senhor, será que eu não mereço morrer por ti? Um ser celestial que atendia aquele grupo de abnegados dos cristianismos do passado se aproxima para ele, junto dele, e diz: Inácio, morrer por Jesus é fácil, difícil é viver por ele. Vai, Inácio, e fala desse teu Jesus que acredita nele. E ele saiu do circo, não disse a quem quer que seja o que aconteceu com ele lá dentro, e muitos cristãos começaram a virar a cara por ele, achando que ele tinha renegado Jesus. Mas ele nunca disse a ninguém o que tinha acontecido lá com ele. Nós às vezes fazemos questão de dizer, para provar. E aí nós ficamos uma postura diferenciada entre o convicto e o fanático. O convicto é aquele que tem certeza, nada muda ele. O fanático quer mudar todo mundo dentro da ótica dele. Não aceita não. Ele quer impor a filosofia dele. Então nós temos que ter cuidado, se nós estamos convictos da nossa fé, a nossa filosofia, ou nós queremos impor a alguém essa ideia. A própria referência que nós fizemos de Jesus e João Batista, meus primos, e quando João vê aquela figura e diz: eu não conhecia. Quantos de nós não temos dentro das nossas casas? Alguns irmãos estão muito mais elevados que nós aceitamos porque eles querem ser independentes, querem ter autonomia. Nós não aceitamos isso. Parece insubordinação. Ele parece que faz para me irritar. E às vezes a pessoa precisa só de orientação pela bagagem que ele possui. Ou às vezes nos falta o tato para observar esses pequenos detalhes. E às vezes nós não temos para isso. Paulo diz aqui, chama o seguinte: não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Parabéns, Jesus vem até nós. E aí nós vemos o que é a humildade. Porque às vezes nós vemos pessoas com postura humilde, achando que ele é humilde. Não. Às vezes a postura nossa é humilde, a condição nossa é humilde, mas a humildade, ela se apresenta quando você pode pôr a situação em pé. Por favor, Jesus, por exemplo, eu recomendo a postura dele de comandar a todos nós. Ele sempre recomendou que nós fizéssemos o que ele pedia. A própria Maria de Nazaré, quando ela está nas bodas de Caná, quando ela coloca aquele aspecto de fazer tudo que meu filho mandar, nós podemos aplicar não na festança, nem na transformação do vinho, no que seria, mas sim fazer tudo que meu filho mandar. O que ele mandou? Esses mandamentos que chegam até nós. Só que às vezes nós fixamos o ensinamento naquele ponto que ele foi colocado no Evangelho, e ele às vezes é adaptado em qualquer circunstância que nós estejamos vivenciando. Dentro disso aqui, repara bem o detalhe: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo sou brando e humilde de coração. O que ele diz: vinde a mim? Primeiro, usar dois casos. Como é que vai a Jesus? A primeira posição para ir a ele é deixar de ofender os nossos semelhantes, de afrontar os nossos. Esse é o primeiro passo.
Nós às vezes achamos que é fazer benefício, não é só não fazer malefício mais. O primeiro passo é esse. Nós às vezes queremos mudar de uma hora para outra. Não existe às vezes essa possibilidade. Podemos manter sim uma postura durante um dia, um mês, um ano, 2 anos, mas daqui a pouco nós realmente achamos que não vale a pena, porque nós não estamos sendo compreendidos, porque nós queremos uma resposta das pessoas pelo que nós estamos fazendo. E quando nós exigimos uma resposta de alguém pelo que estou fazendo, isso chama-se cobrança. Nós temos que semear. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Semeamos. A colheita vem depois. O nosso trabalho é semear. Mas quando nós queremos impor a vontade, nós estamos realmente querendo exercer uma autoridade sobre a pessoa e às vezes nos valemos porque estamos com a verdade do nosso lado. O Emanuel, ele comenta, aliás o Chico comenta um fato, que ocorreu, os companheiros foram visitar o Chico Xavier, chegaram no hotel, começaram a discutir os dois. Não, mas ele tem que ser sincero, tem que falar, a doutrina não manda falar. Não, mas às vezes você agride a pessoa aí, os dois conversando, discutindo enquanto a reunião não abrir no centro. Quando eles foram para a reunião do centro, o Emanuel começou a mensagem dele dizendo o seguinte: a verdade é como um diamante. Se você der um diamante para um pobre, ele vai vender e vai realmente atender às suas necessidades financeiras. Se você der um diamante para a mulher, ela vai fazer uma joia e ornar-se com ela. Mas se você jogar o diamante na cara dos dois, você arruma 2 inimigos. Então repara bem o detalhe. Nós às vezes é uma receita de bolo. Nós podemos ser sinceros e francos. Se nós quisermos falar em benefício de alguém, nós temos que misturar na franqueza e na sinceridade um pouquinho de brandura e misericórdia. Um bolo. E isso é no sentimento, na forma de falar. A pessoa sente o tempero daquele recado, que é o melhor para quem está recebendo. Mas às vezes quando nós falamos, você não tem jeito mais. Então nós exacerbamos, perdemos o controle e achamos que estamos... E aí quando nós percebemos que nós mudamos, perdemos o rumo da coisa, nós dizemos: eu estou falando para o teu bem. Isso é uma cobrança que nós mesmos estamos fazendo para nós. Quando eu digo, eu estou falando tudo para o seu bem, né? Na verdade, eu estou reconhecendo que eu trato seus limites da colocação da informação sobre ele. Repara bem aqui: acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Existe um jugo e existe um fardo. Só que Jesus não diminui o peso, gente. Nós temos que raciocinar. Ele não mexe naquela pena que nós temos que passar. Ele diz que não revoga a lei, não derroga a lei. Então como é que você leve e suave? Aí que nós temos que entender. Como é que funciona? Quando nós não temos o Evangelho em nós, nos movimentando os atos e os pensamentos, qualquer vento que toca nos balança. Qualquer dificuldade maior, nós ficamos temerosos. Quando nós passamos a ter confiança, deixamos de ofender as pessoas, realmente de agredir os nossos semelhantes na nossa caminhada. Quando eu digo deixar, não é só na encarnação toda, não, naquelas que nós tivemos na nossa sequência de aprendizado. Nesse momento nós começamos a nos fortalecer. Em primeiro lugar, deixei de criar problemas, deixei de criar realmente contas com quem quer que seja. Então eu só vou ter que pagar as que eu fiz até o dia que eu resolvi mudar. Quando eu começo a me fortalecer, as contas continuam as mesmas, mas eu aumentando a minha força, eu consigo carregar muito mais fácil aquelas contas que eram difíceis para mim em outros tempos. É como, só para idealizar, pega uma criança de 5 anos, mande ele na padaria comprar uns 5 kg de açúcar. Ele vem arrastando 5 kg, pode até trazer, mas vem arrastando 5 kg de açúcar. Quando ele tiver com uns 15 anos, manda ele buscar os 5 kg de açúcar. Ele vem jogando no alto e pegando. Por quê? Aumentou a força dele. Nós, espiritualmente, também somos assim. Nós vamos aumentando a nossa força. Podemos suportar. Quando nós ficamos lamentando, eu não aguento mais, não suporto mais, significa que nós estamos baqueando diante das possibilidades de crescimento que nos é apresentado. Então, nesse aspecto aí, todos nós temos esse fardo leve e suave. Suave por quê? Nós temos confiança em quem está na direção nossa. E por que às vezes é colocado dessa maneira? Vinde a mim. Nós às vezes estamos procurando tudo em qualquer lugar, às vezes socorro e amparo. O que acontece? Se nós cairmos nas mãos de irmãos que não querem o nosso benefício, imagine só, eu faço maldade com algumas pessoas. Então, ao invés de buscar realmente socorro e amparo no nosso arrependimento, no meu arrependimento, nos meus atos, eu caio na mão de alguns algozes que vão me sediciar. E imagine, por exemplo, se eu passar 5 anos sendo perseguido, espezinhado pelos meus inimigos.
E aí eu acordo, já tenho alguma noção de assistência, e eu elevo o pensamento pedindo socorro, pedindo amparo, pedindo auxílio, pedindo ajuda. E me arrependo do que eu fiz no passado. Mas já estou sofrendo há 5 anos. Deixa marcas em nós. Quando nós somos resgatados, essas marcas vão levar muito tempo até ser apagadas. Se eu não tivesse passado por esse aspecto, o tempo que vai levar para apagar essas marcas, para eu poder começar uma nova era de crescimento, eu já estaria realmente iniciando o processo, porque eu não tenho marca nenhuma, trauma nenhuma dentro de mim. Deixa traumas em nós. Então, às vezes, nós ficamos subordinados 10, 15 anos, nós vemos os nossos orientadores dizer sobre isso. Às vezes, um irmão que às vezes está sendo perseguido, olha, quando estava na espiritualidade, ele estava sendo silenciado pelos inimigos dele, que agora ele está no corpo, mas mesmo assim não é só para influência. Só que veio o recado de Jesus dizendo: ore pelo que te persegue e calunia. E normalmente nós, ao invés de orar, nós gostaríamos o seguinte: ou que ele fosse afastado e que alguém intervisse para que eles fossem realmente afastados de nós, para nós termos mais liberdade de ação. Mas na verdade nós não temos, a nossa preocupação não tem que ser com a nossa comodidade, e sim com a nossa possibilidade de auxiliar, assistir os companheiros que estão conosco. Nós temos aqui o Consolador, por exemplo. Vos ensinará todas as coisas para recordar tudo que vos tenho dito. Repara, por que recordar? Observando, nós aprendemos por repetição. Repetição o método de aprendizado que todos nós passamos por ele, em qualquer estágio, época, subordinado ao processo reencarnatório. Quer ver uma coisa? Tem algum professor aqui na turma? Pois bem, como é que nós começamos nos anos escolares? Principalmente no primário, né? Nós temos aquelas crianças que entram para a escola na faixa etária, não é isso? 7, 8 anos, vão para a escola. A maioria não sabe ler nem escrever. Entram 40 alunos numa sala de aula. Com 6 meses, antes de chegar ao final de um ano, o professor já percebe que tem 15% que já está começando a desanar, já está fazendo muita coisa além da expectativa. Mas tem 15% que não se interessa por nada. Não adianta você forçar com eles. E tem outros, a metade dos 70%, que na verdade é o meio equilíbrio da classe. Então ele às vezes não sabe se dedica mais do que aprende com rapidez, ou se estimula para resgatar aquilo que não está se interessando, ou trabalha na massa maior que ele tem de quantidade. Por que isso? Porque nós entramos na escola em função da nossa idade cronológica. Mas o aprendizado é em função das bagagens que nós já carregamos dentro de nós, facilidade de absorver, de assimilar coisas, de nós já aprender. Então é mais rápido esse aprendizado. E isso ocorre não só no período que nós estamos passando, mas também no nosso processo de aprendizado espiritual. Querem ver um exemplo? É só observar. Quem diz isso para nós é o Dr. Bezerra Menezes. Quando eu falei aqui, por exemplo, sobre João Batista, eu fui fazer um estudo uma vez com um grupo de companheiros que eles não aceitavam realmente a escala do Espírito de Jesus, não falou dela, a importância dela, e também a nossa passagem pelo reino mineral, vegetal e animal. Onde é que está no Evangelho isso? E o Dr. Bezerra Menezes diz o seguinte para nós: se estudarmos o Evangelho de amor e luz com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Eu estava preparando o estudo, a Bíblia do lado, eu, brincando, eu não tenho faculdade nenhuma, não vejo, não enxergo, não escuto. Então eu disse: Dr. Bezerra Menezes, eu disse que se estudar o Evangelho, eu tenho que falar para o pessoal que no Evangelho está a informação da escala espírita que Kardec chama a atenção, e também a nossa passagem no reino inferior. Onde é que eu encontro essa passagem? Peguei o livro, abri e abri na página que ele dizia justamente isso. Em verdade vos digo, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Aí tem que usar o raciocínio. Onde tem maior, tem menor. Mas o menor do reino dos céus é maior do que João. Então, onde tem menor, tem maior. Já tem uma escala. Aí, e os imperfeitos? Aí na hora vem na minha mente justamente aquele pai que trouxe o filho para ser curado pelos discípulos. Eles não conseguiram, e Jesus chegou e deu a ordem, o Espírito saiu, e eles perguntam: mestre, fizemos tudo o que o Senhor nos ensinou, por que nós não conseguimos? Por falta de fé. Existem demônios que somente obedecem a muito jejum e muita oração. Diz: tudo bem, está explicada a escala, agora eu já tenho argumento. E a passagem no reino inferior, aí vai em João: até destas pedras Deus fará descendente de Abraão. O que é a pedra? Não é o mineral? E nós passamos por lá também.
Então está lá, só que realmente nós temos que montar e buscar, pesquisando mesmo, é o trabalho. E eu às vezes admiro, e é interessante, uma pessoa às vezes passa anos e anos, se forma na faculdade, vai para o meio do nada, escavar, para saber a nossa história do passado. E nós às vezes não temos esse interesse conosco. E repara bem, no Evangelho, no Antigo Testamento, Moisés trouxe o seguinte mandamento: honrar pai e mãe. 1.200 anos vem Jesus, nós já tínhamos 12 séculos de aprendendo isso, repetindo, honrar pai e mãe. Ou seja, já tínhamos. Imaginemos que nesses 12 séculos, aquele grupamento ali que estava no aprendizado, tivesse, por exemplo, de 100 anos tivesse na face do planeta, já tínhamos 12 encarnações. Cada uma delas que o judeu ensinava isso continuamente, é só olhar o Evangelho, que Jesus, toda vez que ele perguntava para alguém que conhecia a lei, ele era bem claro: honra o pai e mãe. Era a resposta que dava. Então todos já tinham isso dentro dele. E como isso aí está arquivado em ordem cronológica e não se mistura, que diz para nós é o claríssimo entre o céu e a terra, então ele diz: agora após mim não julgueis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Pois a partir de agora, numa casa de 5 pessoas é 3 contra 2, outro contra 3. Porque agora nós podemos pegar os desafetos, reunir no grupamento que já carrega dentro de si o respeito aos pais, mesmo sendo inimigo, a desafeto, mas nascendo na família, ele vai procurar se esforçar a respeitar, não ser, mas a função que ele exerce sobre aquela pessoa. Então nós começamos às vezes a entrar, mesmo que nós não gostamos dos nossos parentes, quando existe uma contenda, nós defendemos eles, porque existe dentro de nós a ideia de nós estarmos junto dos nossos para defendê-los. E isso é um processo de muitos séculos de aprendizado, para ver quanto tempo leva para isso trazer resultado dentro de nós. Jesus, quando nós falamos aqui sobre amar os seus inimigos, faz 2000 anos que ele falou isso. E eu pergunto, nós já fazemos? Já oramos pelos que nos perseguem e caluniam? Já tem 2000 anos. E mesmo honrar pai e mãe tem 3.200 anos. Somos reencarnacionistas, aceitando ou não. Mas o que ocorre? Nós vemos ainda a atrocidade entre filhos e pais. Por quê? Porque existe um tempo muito grande para aprender, outro tempo imenso para compreender e outro para fazer. São 3 estágios que nós temos: aprender, compreender e fazer. A pergunta é: qual é o estágio que nós estamos vivenciando? Nós estamos aprendendo? Nós estamos nos esforçando para compreender? Ou nós estamos também nos desdobrando para fazer? Ou vamos esperar a próxima encarnação? Dentro disso, o próprio orientador aqui que nos coloca a mensagem dele diz o seguinte: onde é que eu vi aqui que ele falou? Tem companheiros, ele disse aqui, tem companheiros que descem. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Descer para ajudar. O que é descer para ajudar? É sair da posição que nós já alcançamos para vir socorrer as pessoas aqui embaixo. Metelo, no livro O Obreiro da Vida Eterna, ele traz uma experiência pessoal para ele, para nós, que nos mostra o que nós temos que fazer enquanto não chegarmos lá em cima. Quer ver nós queremos chegar lá em cima para fazer alguma coisa? Não, Metelo é bem claro. Ele diz o seguinte, numa palestra que ele faz em nosso lar, conversando com os nossos irmãos lá, e André Luiz traz a mensagem para nós, ele diz o seguinte: em outras eras também, caminhando nos planos da Terra, eu realmente tentei me libertar das pessoas que tentavam me manter ainda naquela podridão do mundo. Me desvencilhei e caminhei realmente para uma saliência mais firme, e quando olhei para trás e vi aquelas pessoas antes se afundando na lama, eu senti uma alegria dentro de mim, eu venci. E comecei a minha subida rumo àquele a quem eu aspiro um dia alcançar. Até que uma noite dizer, olhando para os chakras do mundo, eu vi uma luz imensa banhando os pântanos da vida, e seres celestiais descendo em direção à luz. E eu perguntei: que luz é aquela banhando os pântanos da terra? E aquele ser celestial falou apenas para me responder: é o Senhor Jesus libertando consciência. E nem mais uma palavra, continuou na direção da luz. Então ele diz: então eu parei de minha ânsia de crescimento. Se eu aspiro chegar em Jesus, como é que posso chegar diante dele, irmãos, fazer quando ele está nesse meio do lodo libertando consciência? E voltei para cooperar com o trabalho dele. E isso vem de encontro ao aspecto que nós chamamos de bem-aventuranças. Bem-aventurado, nós aceitamos, a coisa, quando às vezes os experimentos falam sobre as bem-aventuranças. Sim, as bem-aventuranças, elas são bonitas para ser ouvidas, mas muito mais importante para ser vivida. Emmanuel diz para nós o seguinte: bem-aventurado
é aquele, Jesus designa o termo de bem-aventurado para aquele que já partilha da sua experiência, do seu trabalho. Então são três partes. É o nosso esforço para partilhar com ele. E o segundo, qual é o estágio que nós queremos fazer. Então, se por exemplo, eu já estou compenetrado, que eu tenho que colaborar com a obra dele, e como é que nós colaboramos? Com os semelhantes que estão em torno de nós. Com aquele que, às vezes, são aquele grupinho colocado ao nosso lado. E algumas vezes não é nem com ninguém, é conosco mesmo. Mergulhamos para fazer por nós mesmos. Então, o que ocorre? Eu quero ser misericordioso, está lá, bem-aventurados misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Ou seja, às vezes nós queremos receber misericórdia para distribuir. E Jesus não diz isso, ele diz: primeiro você tem que ser misericórdia para depois receber essa misericórdia. E nós queremos receber primeiro para fazer depois. E isso, muitas das vezes, nós criamos, por exemplo, um aspecto. Quem já não fez uma promessa, gente? É só parar para analisar. Quem já não fez uma promessa? Quem de nós? Agora, analisa o critério dela. Eu prometo fazer alguma coisa que eu sei dentro de mim que é o melhor para mim. Olha, se me ajudar, eu vou mudar de vida. Gente, eu estou prometendo querer receber alguma coisa para eu fazer o que é bom para mim. Alguém, não, eu quero que me faça, me estimule. É como uma criança, eu só vou lá comprar coisa na farmácia se você me der um presente. Ou eu só vou aprender a estudar se me der um presente. Quem é que vai ganhar com o aprendizado? Não é o aluno? Mas ele não, se você me der uma bicicleta, eu vou estudar. Então, quer dizer, nós agimos como crianças às vezes. Porque quando nós merecemos, nós receberemos. Tem uma mensagem aqui, que nós queremos comentar. O Espírito de Verdade diz o seguinte: venho como outrora aos transviados filhos da casa de Israel. O Espiritismo como antigamente, a minha palavra. Repara bem como é que esse diálogo na primeira pessoa do singular. Venho, a minha palavra, sou o grande médico das almas. O interessante é que às vezes nós observando nas leituras, tentamos entender por que às vezes os responsáveis pela informação que chega para nós organizam as informações de uma forma até que nós temos que tentar entender o porquê que eles fizeram. Essa mensagem aqui, e nós conhecemos ela no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi editado em 1864. Só que antes desse livro, nós tínhamos o livro dos médiuns. No livro dos médiuns, essa mesma mensagem está lá assinada. Kardec faz a seguinte observação nessa mensagem. Ela é na íntegra, não tem nada mudado. Tem apenas um que diz, como ele diz aqui, ele diz: ó, venho como outrora, né, aos transviados filhos da casa de Israel, venho eu, o Salvador, mas aí o resto tudo continua na mesma forma. É quando ele diz: espíritas abaixo. E lá Kardec diz para nós o seguinte: uma nota, no capítulo 31, que quiser dar uma olhadinha, dissertações espíritas, no item 9. Esta comunicação obtida por um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris foi assinada com um número que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o ensino em favor de sua autenticidade, porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré, ou seja, a primeira mensagem, essa mensagem foi assinada pelo nome de Jesus de Nazaré. Kardec, no livro dos médiuns, que é o segundo livro da série das obras básicas, ele coloca isso como observação. Já no livro seguinte, que é o Evangelho, ele não coloca o nome de Jesus de Nazaré, e ele coloca o Espírito de Verdade. Aí ele que muda o texto, a assinatura. Às vezes não podíamos perguntar, por que fez isso? Nós às vezes lemos, estudando o livro dos médiuns, não percebemos essas duas mensagens são as mesmas, assinadas por dois nomes diferenciados, que na verdade é um só autor dela. Então, às vezes a pergunta: por que Moisés não repetiu a assinatura de Jesus de Nazaré no Evangelho? E ele complementa dizendo o seguinte, nos chamando a atenção sobre aí que por o íntimo cada um de nós aceitamos. Ele diz o seguinte: de modo algum duvidamos que ele possa manifestar-se, mas se os espíritos verdadeiramente superiores não fazem, sendo em circunstâncias excepcionais, a razão dos inimigos de acreditar que o espírito por excelência puro responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria a profanação do se lhe atribuir uma linguagem dura. Por essas considerações é que nos temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome. Na comunicação acima, que é essa que nós estamos falando, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável de linguagem das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo, se aquele de quem ela traz o nome não há renegaria.
Ele faz a colocação, coloca tudo e deixa ao nosso critério o entendimento, a aceitação, a assimilação. E isso é que, na verdade, marca a nossa doutrina, a liberdade de aceitar e a necessidade de cumprir. Isso nos faz lembrar essa colocação que ele faz aqui nessa dúvida de colocar para nós dirimirmos as dúvidas. Conhecemos um fato, temos um tópico, onde Moisés, quando estava escrevendo o Antigo Testamento, ele chegou diante do Senhor, e o Senhor disse: Moisés, eu quero que você coloque uma coroa sobre cada palavra dessa aqui que você está vendo. Aí Moisés perguntou ao Senhor: Senhor, por que eu deveria colocar uma coroa sobre essa coroa sobre esta palavra aqui? E aí o Senhor diz a ele: Moisés, daqui 1000 anos, um sábio chamado Akiva irá decifrar essa coroa, que você vai dar o significado dessa coroa diante dessa palavra. E ele insistiu: mas Senhor, será que eu poderia saber qual a interpretação que Akiva iria dar nessa coroa sobre essa palavra? E o Senhor, na sua condição, transportou Moisés até o período em que ele estava numa sala de aula, onde o Rabino Akiva falava, explicava aos seus alunos as lições do Antigo Testamento. Nesse inteirinho, alguém levanta a voz e diz: Rabino Akiva, por que Moisés colocou essa coroa diante dessa palavra aí, realmente para nos chamar a atenção? Akiva coçou a barbicha, pensou e disse: não sei. E creio que nem mesmo Moisés soubesse. Mas se ele aqui colocou, é para nos mostrar que mesmo que nós não compreendamos o que o Senhor nos pede, devemos fazer o que Ele nos recomenda. Repara bem, nós às vezes temos a recomendação, o recado para fazer. E se nós compararmos naquele não podemos servir a dois senhores, às vezes quando nós queremos subir numa empresa, fazemos questão de cumprir todas as ordens à risca. Nos empenhamos para crescer na hierarquia daquela empresa, porque nós vamos ver resultados imediatos. Mas nem sempre, na vida prática religiosa, nós aplicamos em nós, nas nossas atitudes, aquilo que nos é recomendado. Emmanuel nos chama a atenção o seguinte: o que fazeis de especial? É uma mensagem que ele assim. Quando Jesus chamar a atenção dos seus discípulos, ele diz o seguinte: se você ama somente quem te ama, o que fazer de especial sobre isso? E o Emmanuel diz para nós o seguinte: nós já sabemos das vidas sucessivas, já sabemos da lei de encarnação, reencarnação, já conhecemos totalmente a lei de causa e efeito, os benefícios que nós temos tudo em nós, sabemos muito mais coisas do que outras pessoas sabem. E ele arremata o seguinte, colocando na pergunta de Jesus, devemos perguntar: o que nós fazemos de especial mais do que os outros? São questões que nós temos que começar a responder. Por quê? Nós estamos num momento do planeta caminhando para uma grande transformação. Jesus colocou para os seus discípulos o seguinte: vamos pedir ao Pai que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nós lemos essas passagens, Jesus convocando, pedindo para vir mais trabalhadores. A pergunta é: de onde nós achamos que vêm esses trabalhadores? De onde eles aparecem? Como é que eles surgem? Ou nós não estamos inseridos nessa condição de trabalhadores? Existem dois tipos, às vezes, que nós usamos para trabalhar: de servo e de serviçal. O servo é aquele que se empenha para fazer com que cresça aquele que ele acha. Esse é o servo. O serviçal age para agradar. Não está medindo as consequências do que vai acontecer lá na frente. Ele quer o agrado daquele que ele age sobre ele no momento. E quando às vezes nós temos que construir para o futuro naquela pessoa. Então, nós temos que ter uma posição de servo, não ainda em ação, mas em aprendizado. Mas evitarmos sobre qualquer situação a postura de serviçal, inclusive com aqueles que estão aqui conosco em nome de Jesus. Eles são servos de Jesus, não serviçais nossos. Então, essas pequenas coisas que nós vamos refletindo, e aí se nós aprendei de mim, comigo, sou grande e humilde de coração. Com ele, quando ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que ao final de cada dia confere uma às suas ovelhas. Isso nos encanta, nos eleva. Só que ele diz também: as minhas ovelhas não ouvem a voz de estranhos.
Então nós temos que começar a adaptar no nosso dia a dia esses conceitos que Jesus nos traz. E saber realmente o seguinte: se nós tivermos que amanhã partir para o outro lado, se nós estamos dentro daquilo que nós já sabemos e aceitamos, que não aceitar é uma coisa, mas é mais cobrado de quem mais tem. E nós já temos muita coisa dentro de nós. Já possuímos muita informação, muita bagagem ao nosso favor, e de certa maneira nós às vezes temos dificuldade de distribuir esse conteúdo para outros que sabem muito menos do que nós. E quase que sempre Jesus diz: eu sou o grande médico de almas, ele disse aqui. E na colocação ele diz: eu vim para os doentes, não para os sãos. São os doentes que precisam de mim. Repara bem o detalhe: normalmente nós, quando encontramos os doentes, nós não temos paciência com eles. Quando nós encontramos justamente os revoltados, nós não temos paciência, tolerância com eles. E é justamente esses que precisam de ser realmente atendidos pelos recursos que nós já possuímos. E muitos de nós já conhecemos muita coisa, já podemos fazer bastante coisa. E às vezes não é um confronto direto, não. É não nos deixar envolver pelas vibrações da pessoa e vibrarmos para ele. Porque a mesma vibração que vem de lá para cá, pode ir daqui para lá, só que com ondas diferentes. E não no mesmo sentido do que eu estou recebendo. Quando nós devolvemos um sentimento violento com outro pensamento violento, eu posso não ter dito nada, mas não posso esquecer que Jesus diz: aquele que olhar com um apoio puro para uma mulher, no seu coração já pecou com ela. Ou seja, que a intenção é que vale. Nós temos que aprender a dominar as nossas emoções, os nossos impulsos. E esse impulso, só para finalizar, existe uma frase, uma prece que eu gosto muito, eu acho que vocês conhecem, que é um bom exercício para nós. É a prece de Francisco de Assis. Ele inicia dizendo para nós o seguinte: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa voz. Para pensar nessa frase: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Isso todos nós podemos repetir. Mas, de certa maneira, a forma como às vezes nós agimos circunstanciadamente em cada situação, nós temos que repensar, às vezes, na sequência que Francisco de Assis falava dele. Mas é muito comum nós irmos num lugar onde está correndo a alegria e nós acabamos acabando com aquela alegria. Então, nós, se fizermos isso, nós temos que começar a pedir: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver alegria, Senhor, que eu não leve tristeza nem aborrecimento. Então, eu pedi isso. Quando eu começar a fazer isso, eu estou começando a mudar dentro de mim. Nós queremos fazer, às vezes, muitas coisas que Jesus fez. Ele disse que nós podemos fazer o que ele fez muito mais. Sim, nós queremos fazer o que ele faz. Mas se nós aprendermos a fazer o que fez a pobre viúva, que fez a cananita, que fez a mulher da hemorragia, todas essas pessoas conviveram com ele, nós já estaremos tendo a condição de nos aproximar dele, porque ele atendeu todos esses que agiram dessa forma. Mas nós não queremos fazer do jeito que ele fez, para nos preparando daquele que ele se beneficiou. E ele beneficiou muita gente para que pudesse produzir no futuro. E nós temos realmente uma grande bênção, que é o conhecimento da doutrina que ele nos mandou, o Consolador, 2000 anos para chegar até nós. Chegou e nós sabemos, nós não podemos perder a oportunidade de aplicar. Já aprendemos, acredito que muitos de nós já compreendemos. A pergunta é: quando é que nós vamos começar a fazer? E às vezes nós estamos fazendo muito, mas quem sabe se o nosso nível não pede um pouquinho mais. Que o Senhor nos abençoe. Eu já agradecendo com a graça.